Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1. Mesmo texto usado por mim na consagração ontem. Nossa leitura está do versículo 15 ao 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 23. Precisa de mais um tempinho para encontrar? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Seja abençoada a leitura da palavra. Oremos. Nosso Deus, nós reconhecemos nossa insuficiência. Senhor, precisamos de Ti, de modo especial, eu, Pai, que tenho a missão, a incumbência de entregar a palavra neste momento. Suplico uma vez mais que o Senhor ilumine, ó Deus, o meu entendimento, que o Senhor, ó Deus, abençoe na entrega, o meu serviço, Senhor, na entrega da mensagem desta manhã para o Teu povo. Fale-nos, Deus, e nós Te ouviremos, Senhor. Que a Tua igreja seja edificada, que o Senhor seja glorificado, e que este servo seja humildemente usado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Alistair Begg, no seu devocional Verdade para a Vida, diz que, embora a maioria dos ocidentais do século XXI considere que os seres humanos são, em geral, pessoas boas, basta um dia assistindo os noticiários, para logo questionarmos essa tal noção de bondade inerente. Basta atentarmos para as notícias. Ele diz também que um dia na nossa própria companhia também serve para minar essa alegação de que todas as pessoas são boas. Afinal, se nós formos bastante honestos, nós temos de admitir que o nosso próprio coração é rebelde, corrupto
e sem controle. E as soluções populares para esse problema da fraqueza do homem, das falhas morais, éticas do ser humano, as soluções que são apresentadas como melhor educação ou mudanças nas condições sociais, embora sejam importantes, nunca conseguem consertar as coisas totalmente. A humanidade continua indo de mal a pior. Não somente no Brasil, não somente nos países mais atrasados, nos países do terceiro mundo ou dos países emergentes. A humanidade continua indo de mal a pior em todo canto. Mesmo nos países com o melhor IDH e com programas sociais mais justos, existem problemas como guerras, o IDH elevado, a educação melhorada, não impede que os homens sejam cobiçosos de torpe ganância ao ponto de fazer guerras, às vezes simplesmente para tirar a riqueza do outro país. Então, mesmo nesses países onde há melhor educação, onde há programas sociais justos ou mais justos, há problemas graves como guerras, violência, assaltos, assassinatos, estupros. Vai para a Europa e lá tem os pickpockets. Pickpockets são aqueles que furtam celulares. Na Argentina são chamados de carteiristas, batedores de carteira. Eles estão na Europa também, onde temos os países com o melhor IDH. Violência, guerra, assaltos, assassinatos, estupros, sequestros e terrorismo. Pessoas que se acham boas estão prontas para detonar uma bomba e explodir outros juntamente consigo. Quando nos voltamos para a Bíblia, irmãos, descobrimos uma verdade feia sobre nós mesmos. A razão pela qual nos sentimos separados das demais pessoas ao nosso redor. A razão pela qual, às vezes, me sinto desconectado de mim mesmo. Para citar o apóstolo Paulo, mal compreendendo o meu próprio modo de agir. Basta sentar no volante, sentar no carro, e às vezes você se descobre alguém diferente, alguém que não é tão bom assim. E quando, meus irmãos, descobrimos essa verdade feia sobre nós, que é a razão pela qual nós estamos separados uns dos outros, desconectados com o nosso próprio ser, descobrimos que a razão disso é porque, de fato, nós estamos separados de Deus. Contudo, também há boas notícias. Como seguidores de Cristo, enquanto outrora estávamos definhando, agora somos renovados. Estávamos separados, mas agora fomos reconciliados com Deus. Vivíamos em um lugar escuro e agora fomos trazidos para a luz. Estávamos nas trevas, mas agora fomos transportados para a luz. Estávamos presos, mas agora fomos libertos. Estávamos mortos e agora recebemos vida juntamente com Cristo. Essa é a experiência daqueles que conhecem a Deus, como Ele se revelou em Cristo e por meio da sua palavra. Eu quero então convidar você para nos voltarmos para o texto.
Mas antes ainda de entrar, deixa eu dar aqui um panorama. Do versículo 15 ao versículo 20, Paulo irrompe em louvor e exaltação à grandeza de Deus e à glória de Cristo. Alguns acreditam que Paulo está fazendo aqui uso de um hino cristão primitivo. Ao mostrar a supremacia de Cristo, tanto na criação, versículos 15 a 17, como na redenção, versículos 18 a 20, Paulo está usando um hino que era conhecido então no tempo dos Colossenses. Paulo ressalta o que observara no falso ensino de Colossos, um ponto de vista inadequado sobre a pessoa e a obra de Cristo. Ao explicar Jesus Cristo dessa maneira, Paulo convida os seus leitores a adorarem o Filho de Deus. E na última parte, ele destaca quem somos nós, a partir da obra de Cristo em nós e por nós, ao nos reconciliar com Deus, versículos 21 a 23. Nós então, agora sim, vamos refletir sobre o texto a partir dessas três divisões. Versículos 15 a 17, depois versículos 18 a 20, e por último, versículos 21 a 23. 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é ele? Quem é esse ele? Se você tiver dúvida sobre isso, é só ler o versículo que vem antes, ou os dois versículos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, esse Filho amado, em quem temos a redenção, em quem nós alcançamos a remissão dos pecados, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aleluia. Até esse ponto. Paulo apresenta ao usar este hino conhecido lá e cantado no tempo dos Colossenses, apresenta Cristo como o Senhor da criação. E esse é o nosso primeiro ponto dessa manhã. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o sustentador de todas as coisas do universo. Todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, e Ele é aquele que sustenta o universo todo, o cosmo todo, pela sua palavra autoritativa, pela sua palavra poderosa. Ele, portanto, é o Senhor da criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus mostrou um rosto para Deus aqui, quando esteve entre nós. Ele é a imagem visível do Deus invisível, do Deus que ninguém pode ver, como disse Isaías, como diz a Escritura, ninguém jamais viu a Deus. Para Paulo, crer na divindade de Cristo é prático. Como Cristo é Deus por natureza, Ele revela o Deus que de outro modo seria invisível. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. 1 Timóteo 1,17, 1 Timóteo 6,16. Deus é o Rei eterno, imortal, invisível e Deus único. João Calvino observa que devemos ser cuidadosos em não procurar Deus em qualquer outra fonte, senão em Cristo, pois sem Cristo, tudo que se apresenta a nós em nome de Deus é um ídolo.
foi ele também que disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele é o criador e sustentador de tudo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é também o primogênito de toda a criação. E com essa expressão, Paulo não está dizendo que o Filho amado de Deus, o Senhor Jesus Cristo, foi o primeiro a ser criado. Seria errado pensar em termos físicos aqui, como se Paulo estivesse assegurando que o Filho de Deus havia sido, de alguma forma, criado. Se pensarmos assim, isso será uma heresia, que ficou conhecida como a heresia de Ário, a heresia ariana. Não. Cristo é incriado. Cristo não foi criado. Mas como que podemos entender essa expressão? Ele é o primogênito de toda a criação. No Antigo Testamento, um primogênito era o principal herdeiro de um patrimônio. Deuteronômio 21, 17 e também Êxodo 4, 22 nos dão base para entendermos assim. O primogênito era um herdeiro ou o principal herdeiro de um patrimônio. E a palavra é usada metaforicamente para expressar a preeminência de Davi e sua dinastia entre os reis das nações. No Salmo 89, no versículo 27, onde o salmista diz: por isso farei dele, está se referindo a Davi, farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Só o texto ipsiliteris desse versículo do Salmo 89, o versículo 27, já explica para nós o que Paulo estava querendo dizer com Cristo sendo o Filho de Deus, sendo o primogênito de toda a criação. Não que ele foi o primeiro a ser criado, mas que ele é o mais elevado dentre todos. Então, usada a respeito de Cristo, a palavra primogênito lhe atribui supremacia, honra e dignidade. Ele é o Davi mais elevado e o principal herdeiro do Pai. Cristo é especialmente amado por seu Pai, como vemos no versículo 13. Ele nos libertou, falando de Deus, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado, Cristo. Meus irmãos, portanto, é especialmente amado por seu Pai. E todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nele, por ele e para ele, como vemos nos versículos 16 e também 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, enfim, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é o quê? O que diz o versículo 17, gente? Eu estou lendo a Bíblia. Ele é o quê? Antes, ele é antes. Ele é antes de todas as coisas. Porque Cristo é o agente, tanto o agente como o alvo da criação. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o Senhor de tudo que existe, até mesmo da hierarquia dos anjos, que os colossenses estavam sendo tentados a reverenciar. Se você ler o versículo 18 do capítulo 2, um pouco mais à frente, vai observar isso. O versículo 18 diz assim: não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum,
na sua mente carnal. O versículo 17, ele torna explícito aquilo que estava implícito no versículo 16. Quando diz que Cristo, o Filho de Deus, o Filho amado, é antes da criação. Ele já existia antes da criação. E então ele cria, ele que é um ser incriado, ele cria todas as coisas. Porém, ele é antes da criação. Mas Paulo tem um segundo ponto, versículos 18 a 20. Onde ele apresenta para nós Cristo como, além do Senhor da criação, ele é o Senhor da criação, mas ele também é o Senhor da redenção. Versículos 18 a 20. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Por quê? Porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículos 18 a 20. Portanto, aqui temos o nosso segundo ponto da mensagem. Cristo é a cabeça do corpo, que Paulo explica que corpo é esse? A igreja, o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja e ele reconciliou, realizou a reconciliação na cruz. Jesus Cristo é o único cabeça da cristandade, embora o catolicismo romano atribua essa prerrogativa ao Papa. Jesus Cristo é o único cabeça da cristandade. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, como lemos. Que significa dizer, irmãos, que a ressurreição de Jesus marca o começo de uma nova criação. A gente pode ver isso um pouco à frente. Versículos 9 e 10. Do capítulo 3. De Colossenses mesmo, onde nós estamos. Versículo 9 diz assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despojaram, vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e fizeram o quê? Em contrapartida, e se revestiram, despiram do velho, da velha natureza, do velho homem, e se revestiram da nova natureza, que se renova pelo ou para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, marca, portanto, o começo de uma nova criação. Por ser ele o primeiro a ressurgir, a ressuscitar dos mortos, para nunca morrer de novo, Cristo inaugura, portanto, a nova criação e aquela nova época predita pelos profetas do Antigo Testamento, fundando em si mesmo uma nova humanidade. Ele é o cabeça, o primogênito dentre os mortos. Agora, ele morreu a nossa morte. Ele se identifica com a nossa morte. E oferece a sua vida para o nosso resgate. A própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo é uma garantia
que todos os seus irmãos e suas irmãs desfrutarão dessa ressurreição que ele obteve, que ele conquistou. Nós também desfrutaremos, nós também participaremos, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, porque ele vive, nós também viveremos, meus irmãos. Ele é o primogênito, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que, volte por favor para o capítulo 1, Paulo prossegue, para ter a primazia em todas as coisas. E o que significa essa palavra primazia? Primazia significa aquele que ocupa o primeiro lugar, aquele que ocupa a posição de maior importância, mais elevada. Significa superioridade ou excelência. Portanto, sem depreciar a glória que o filho pré-existente tinha com o Pai, o Novo Testamento ensina para nós, ensina que a ressurreição de Cristo define para ele uma nova e mais elevada posição e autoridade, ganhando para ele um nome ainda mais sublime, ainda mais digno, agora como o Messias encarnado, obediente e exaltado. Em virtude da sua ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, meus irmãos, é demonstrado nas Escrituras como o Senhor do universo, o qual foi criado por Ele, que Ele sempre sustentou, mas que agora redimiu. Ele criou e sustentou este universo desde a sua criação, mas agora Ele redime o universo. Glória a Deus. Deus achou por bem, diz Paulo no versículo 19. Deus entendeu, Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Isso é repetido no capítulo 2, no versículo 9. Porque Jesus é verdadeira e plenamente Deus, morreu e ressuscitou dos mortos em nossa natureza, Ele é totalmente suficiente, meus irmãos, para a salvação dos pecadores. Quantos se lembram o salmo que nós lemos? Qual foi o salmo? 60? Salmo 68. Nós lemos um versículo no Salmo 68, versículo 16. Alguém me ajude a resgatar o versículo 16 do Salmo 68. Diz assim: porque olham com inveja a montes elevados, para o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Em Colossenses, meus irmãos, capítulo 1, aqui no versículo 19, Paulo usa as palavras, ou a ideia do versículo 16 do Salmo 68, que descrevem, ou que descreve, as palavras que descrevem a preeminência do monte Sião, como o lugar do santuário do Antigo Testamento. Êxodo 40, 34 atesta isso. Cristo é a plenitude desse templo. E a plenitude da presença de Deus nele refuta, meus irmãos, toda afirmação de que há outras maneiras de acesso a Deus, ou que o acesso a Deus pode ser obtido por qualquer outro caminho.
Cristo é o caminho, Cristo é o único caminho, nele, Ele é o santuário definido e estabelecido por Deus, para nele os homens habitarem, para nele os homens tabernacularem, os homens existirem e serem sustentados nele. Então chegamos ao ponto mais importante do hino, que é o versículo 20. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Irmãos e irmãs, a queda da humanidade no pecado trouxe consigo a corrupção de toda a criação, visível e invisível. Por meio da encarnação e da morte expiatória de Cristo, a justiça de Deus é satisfeita. A paz entre Deus e os pecadores é restaurada. A glorificação final da ordem criada é assegurada. E os seres espirituais rebeldes são subjugados. Tudo isso começou na cruz e na ressurreição. Vire a página um pouquinho para a direita, capítulo 2, versículos 13 a 15. Veja o que Paulo diz. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, o que Deus fez? Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A obra de Jesus Cristo na cruz foi completa, meus irmãos, não somente na esfera aqui, na esfera da terra, na esfera da nossa humanidade caída, mas também colocou em ordem as coisas, na ordem celestial, na ordem espiritual, subjugando anjos. Tudo começou na cruz e na ressurreição. Vamos para o último ponto, por favor, para terminarmos. Versículos 21 a 23. Depois de ter considerado o majestoso papel de Cristo na criação e na redenção do universo, Paulo retorna aos Colossenses e a nós também, aplicando o tema da reconciliação mencionada no hino, aplicando a alienação da vida deles, o fato deles estarem separados de Deus. Versículo 21 diz assim: e vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Deus, os reconciliou no corpo da sua carne, ou Cristo os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Antes, inimigos de Deus e separados de sua vida, os colossenses agora, segundo a pregação de Paulo e a aplicação prática que ele faz da mensagem anterior, os colossenses agora que estavam separados, eles recebem paz com Deus.
Aqueles que estavam separados de Deus, em crise, em conflito, debaixo da ira de Deus, eles agora recebem paz com Deus. Essa é uma bênção, meus irmãos, que todos os crentes em Jesus desfrutam. Irmãos e irmãs, eu disse algo para a igreja ontem na consagração, eu quero repetir nesta manhã com vocês. Todos os que estavam afastados de Deus, separados da vida que Deus concede, mas que vieram a crer em Cristo, a estes Deus os reconciliou. Deus fez uma obra plena, Deus fez uma obra completa. O verbo que é utilizado aqui, o tempo verbal passado, indica que esta reconciliação está completa. Ela foi completa através da obra de Cristo. Deus nos reconciliou, Ele reconciliou, Ele nos aproximou, Ele uniu o que estava separado, Ele aproximou os que estavam distantes e acolheu a estes. A obra que Jesus Cristo realizou, meus irmãos, foi plena, foi completa. A reconciliação não é algo que Cristo tenha começado e nós tenhamos de completar. Deus fez uma obra completa na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Deus fez isso em Cristo, diz o apóstolo Paulo, com um propósito, para apresentá-los diante dele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis, que significa dizer livres de qualquer acusação. É assim que Deus nos vê, santos e inculpáveis. Finalmente, então, Paulo conclui que estes crentes colossenses, eles devem permanecer na fé, alicerçados e firmes. E eles devem não se afastar da esperança do Evangelho. Isso é importante, meus irmãos, e eu me preparo para concluir. A fé em Cristo, queridos, precisa continuar assim como ela começou. A fé começa pelo ouvir e ela precisa continuar também pelo ouvir, até a consumação de todas as coisas, até a glorificação. Nós ouvimos e pelo que ouvimos da pregação veio a fé no nosso coração e nós fomos perdoados e fomos redimidos, e agora Paulo está dizendo que nós não podemos parar de ouvir jamais. Nós não podemos nos afastar da esperança do Evangelho, meus irmãos. As boas novas do Evangelho são o fato de que Jesus, o Nazareno, veio em nosso favor para pôr fim à nossa separação. Ele e apenas Ele fez aquilo que nós precisávamos, mas que não podíamos fazer por nós mesmos. Portanto, o chamado para nós é muito simples. Nós devemos permanecer na fé, não nos deixando afastar do Evangelho. E eu falava com os irmãos antes. É tão fácil nos afastarmos. É tão fácil pararmos de ouvir. Eu quero finalizar dizendo que nós nunca devemos nos afastar do simples Evangelho do Cristo crucificado. Nunca, jamais. Na verdade, não ousemos nos afastar do Evangelho. Não ousemos nos afastar da esperança do Evangelho. E, no entanto,
Como é fácil nos esfriarmos diante dessas verdades. Como é fácil para a familiaridade que nós temos com a palavra produzir em nós, se não desprezo, complacência. A gente diz, e eu brinquei com a igreja ontem, lembrando do Romário, que dizia, ficou conhecido com essa frase, né, célebre: treinar para quê, se eu já sei o que fazer? Para que treinar? Treinar para quê? Eu já sei tudo que eu vou fazer, bater lateral, eu já sei bater escanteio, eu já sei bater pênalti. Eu já sei essas coisas, eu tenho que aprender isso de novo para quê? Nós fazemos isso com a palavra, irmãos. Nós achamos que já conhecemos. Nós achamos que já sabemos tudo. Então, para que ler a Bíblia de novo? Para não nos afastarmos da esperança do Evangelho. Para continuarmos tendo a nossa fé nutrida, tendo a nossa fé alimentada na palavra, meus irmãos. Para não sermos complacentes, porque às vezes nós deixamos de ouvir a palavra e começamos a usar a palavra em nosso próprio benefício para acochambrar diante das situações, dizer, não é bem assim. Mas é o próprio apóstolo Paulo que vai dizer que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, porque obviamente que nós não iríamos nos condenar. Todos nós, se tivéssemos oportunidade de nos julgarmos, nós nos absolveríamos. Portanto, meu irmão e minha irmã, considere seu coração honestamente. Sonde o seu coração. Assim como eu devo sondar o meu. Reconheça o seu pecado como eu preciso reconhecer o meu. Mas volte ao Evangelho mais uma vez, e de novo, e novamente, e de novo, e outra vez. Volte ao Evangelho, não deixando de ouvir, não se afastando. Permaneçam, meus irmãos, nessa fé. Alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviu. Continue ouvindo, continue lendo, porque quando a gente lê, né, a gente está se ouvindo, a gente está falando a palavra para nós mesmos. Então, continue lendo, continue ouvindo, e não se afaste da esperança do Evangelho, amém? Glória a Deus, vamos orar. Obrigado, Jesus, Senhor da criação, Senhor da redenção. Obrigado por falar a nós, por revelar Deus para nós, por manifestar o amor de Deus ao mundo, trazendo o perdão dos pecados e vida eterna. Obrigado, Senhor. Pedimos, ajuda-nos, Senhor. Absolve-nos dos nossos pecados, até mesmo daqueles que não admitimos, daqueles que sequer temos lembrança, que estão ocultos para nós. Absolve-nos, Senhor, desses pecados. Perdoa as nossas iniquidades, guarda o nosso coração e ajude-nos a permanecermos na fé.
não nos afastando do Evangelho que ouvimos. Para que, Senhor, a fé possa guardar o nosso coração e nós sejamos guardados pela fé, para a glória do Teu nome. Amém. Amém.